paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, no livro de Números, capítulo 14, vemos que a reação dos israelitas diante do relatório negativo dos espias incrédulos foi mais contagiante para os israelitas, o relatório dos espias, do que as palavras de Caleb. Irmãos, quando Moisés envia espias a mando de Deus para Canaã, a terra prometida, para espiar ela, para saber se era uma fortaleza, se tinha muita gente forte. Quando os espias vão, irmãos, aleluia, Jesus, Deus grande e fiel. Irmãos, os espias vão para lá, passam 40 dias espionando a terra. E quando eles chegam, meus irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que a maioria dos espias começaram a relatar coisas negativas em relação à terra que Deus tinha prometido para aquele povo. Aleluia, Deus grande e fiel. E eles começaram a falar várias coisas negativas. Qual parte que era negativa? Que tinha gigantes, que até que o local era uma fortaleza, não tinha como invadir e destruir aquele povo para morar dentro daquelas terras. Eles até falam assim: a terra é boa, os frutos são maravilhosos, a terra realmente mana leite e mel. Porém, isso ele relata diante dos israelitas, sabe? E aí, mas ele diz, mas lá tem gigantes, naquela terra moram gigantes, e não tem como derrotá-los. Só que eles estavam olhando para a força deles. Eu estou aqui falando baixo porque todo mundo já está dormindo, viu? Aleluia, Deus grande e fiel. Eles olham para a força dos braços deles. Eles esquecem que é Deus quem já deu. É Deus quem batalhará por eles. É Deus que vai colocar aquele povo nas mãos deles. Aleluia, Deus grande e fiel. E eles começam a relatar, a maioria dos espias, fazer um relatório negativo para o povo. E a palavra vai nos dizer, meus irmãos, que o povo dá ouvido a esse relatório negativo. Mas a palavra também nos diz que Caleb e Josué são os únicos que diz, não, também não é assim. Tudo bem que lá tem gigantes, que é uma fortaleza, que aos olhos humanos é difícil de entrar. Mas entenda, não vai ser com os nossos braços, com as nossas forças. Não é a nossa força que vai vencê-los, mas é a força do Deus de Israel. Quem nos deu garantia, quem nos disse que aquela terra nos pertence, foi Deus. Mas, meus irmãos, a congregação ali se revolta contra as palavras de Caleb e de Josué. Aleluia, Deus grande e fiel. E aquele povo, quando escuta esse relatório negativo dos espias incrédulos, eles passam a noite toda lamentando, chorando, sabe? E eles começam a reclamar, a murmurar e falar o seguinte: por que Deus nos trouxe para aqui, para este lugar?
para a gente morrer ao fio da espada. Aleluia, Jesus. Deus grande e fiel. Como é que Deus fez isso com a gente? Sabe o que é que eles resolvem? Eles conversam ali em levantar um líder para voltarem para a terra do Egito, aquela terra que eles foram escravos lá por 400 anos. Aleluia, Jesus, tu és grande e fiel. E aí, meus irmãos, Moisés, sabe, fica triste juntamente com Arão, seu irmão, são os líderes ali, que Deus tinha levantado para cuidar do povo, para direcionar o povo, cuidar do povo, liderar o povo de Deus. Mas, apesar dos feitos que Deus fazia com aquele povo, meus irmãos, no deserto, durante o dia é quentíssimo. A palavra nos diz. E durante a noite é muito frio. E Deus preparava uma coluna. Entendeu bem? Aleluia, Deus grande e fiel. Durante o dia, para cuidar do povo, fazia sombra ali, ventilava. Entende? E durante a noite, Deus fazia uma outra coluna de fogo para aquecer seu povo. Deus nunca deixou eles jogados de qualquer forma. Deus faz vários feitos. Mesmo assim, aquele povo reclamava, aquele povo murmurava. Eles preferiam acreditar nas palavras de pessoas incrédulas do que no que Deus havia prometido para eles. E a palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, que eles, a congregação de Israel, se iram e quer apedrejar ali os servos do Senhor. Aleluia, Deus grande e fiel. É quando Deus, a presença do Senhor ali, aparece diante da congregação de Israel. Entende? Aleluia, Deus grande e fiel. Para impedir aquela tragédia. E Deus já está ali irado com aquele povo. Porque o povo é muito desobediente. O povo é de uma falta de fé, que misericórdia. E Deus fala assim para Moisés. Moisés, eu vou destruir esse povo. Eu vou matar esse povo. Eu vou fazer para ti, vou levantar para ti um povo forte, que esteja ao teu lado, que esteja contigo. Aleluia, Deus grande e fiel. Você vê como Deus está irado e revoltado com esse povo, por não confiar nele, por ter visto tantos feitos do Senhor naquela terra, naquele deserto, desde lá do Egito, quando Deus tirou eles de lá, há 400 anos como escravo. E Deus fala isso para Moisés, que vai destruí-los e vai levantar um povo forte, que vai estar do lado de Moisés. Uma nação grande. Entende? Aleluia, Deus grande e fiel. E a palavra vai nos dizer, meus irmãos, que Moisés, ele intervém ali pelo povo, sabe? Ele diz bem assim para o Senhor, para Deus: não, Senhor, não faça isso, porque o povo do Egito vai falar assim. O Deus deles tirou eles daqui do Egito para levar para o deserto e chegou lá, matou eles. E os matou porque ele não tinha como levá-lo para a terra prometida que o Deus deles prometeu para eles. Aleluia, Jesus. Deus grande e poderoso. E aí, por causa da intervenção de Moisés, Deus
não destrói aquele povo rebelde, com tanta falta de esperança, de fé, que murmuram, apesar das maravilhas que Deus fizera ali para eles. Aleluia, Jesus. E a palavra vai nos dizer, meus irmãos, que Deus fala o seguinte para eles: esses que foram enviados para a terra prometida, os espias, no caso, vocês não entrarão. Falou para Moisés falar para eles. Aqueles que murmuraram, aqueles descrentes, incrédulos, aqueles que não creram no Senhor, que não estava do lado do Senhor, não vai entrar na terra prometida. Eles não vão entrar na terra prometida por causa da desobediência deles. Aleluia, Jesus. E Deus ainda fala assim para Moisés, diz para eles Moisés, que eles não entrarão na terra prometida. E conforme os dias, a quantidade de dias que eles passaram em Canaã, que foram 40 dias, cada dia vai representar um ano para eles aqui no deserto. Eles vão passar mais 40 anos no deserto, meus irmãos. Se o povo não tivesse desobedecido ao Senhor, talvez Deus tivesse colocado eles rapidamente na terra prometida, independente se aquela terra tinha gigante ou se não tinha, independente se a cidade ali era forte, com segurança, sabe? Bem organizada e preparada, não importava, porque isso, fortaleza, seguranças humana, é grande para o outro, para os olhos humanos, não para Deus, porque o nosso Deus, nada para Ele é impossível. Ele pode fazer todas as coisas. Ele não é limitado. Quem é limitado é nós seres humanos, mas Deus não. Mas por causa da desobediência do povo de Israel, da congregação de Israel, que deram ouvido a alguns espias incrédulos, que infamou a terra, é que Deus decidiu que conforme os dias que eles passaram espionando a terra da promessa, que foi 40 dias, Deus iria fazer eles passarem mais 40 anos no deserto, até aqueles incrédulos irem morrendo e ficando ali, se enterrando ali no deserto mesmo. E aí Deus ainda fala mais. Mas os filhos dele, eles falaram que os filhos dele iriam ser levados como despojo. Mas os filhos dele entrarão na terra prometida. Aleluia, Jesus, tu és grande e fiel. Deus poderoso. Como Deus é grande, Deus é lindo, Deus é fiel. Deus, Ele cumpre aquilo que Ele nos promete, Ele cumpre. Se você tem promessas de Deus na sua vida, se já passou tempo, você está triste, porque ainda não se cumpriu, não se preocupe, fique tranquilo, porque quem lhe prometeu garante e é fiel para cumprir. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor também fala que daqueles espias, tem 2 que vão entrar na terra prometida, na terra de Canaã, porque esses 2 são homens de fé, homens que ficaram do lado do Senhor, creram no que o Senhor já havia prometido, no que o Senhor falara para eles, que é Caleb e Josué. Caleb e Josué, meus irmãos, vão entrar na terra da promessa, que é Canaã, na terra que emana leite e mel.
Meus irmãos, esses homens, esses espias, quando estavam lá na terra da promessa, que foram espionar, irmãos, eles trouxeram, o fruto de lá era tão próspero e abençoado, que só Deus poderia fazer uma coisa daquela, e um ser humano nenhum faz aquilo. A palavra vai nos dizer, meus irmãos, que eles trouxeram um cacho de uva, que para trazer esse cacho de uva, foram 2 homens que trouxeram esse cacho de uva de tão gigante, e trouxeram em uma vara, pendurado em uma vara. 2 homens trouxeram esse cacho de uva e outros frutos da terra de Canaã. Frutos enormes, que só ficam daquele tamanho, só é daquela forma, porque a mão do Deus Todo-Poderoso está ali prosperando a terra, está abençoando a terra. Infelizmente, o povo lá de que estava em Canaã, os gigantes, não tinha mais a proteção de Deus, porque Deus tinha prometido aquelas terras de Canaã para seu povo de Israel. Aleluia, Deus grande e fiel. E a palavra vai nos dizer, meus irmãos, que aqueles que Deus falara que não iria entrar na terra prometida, durante esses 40 anos, foram morrendo e sendo enterrado no deserto. Entende? Meus irmãos, não é fácil o tempo da promessa, sabe? Da espera, de esperar a promessa. Mas se Deus prometeu algo para você, confie, porque Ele vai colocar em suas mãos. Ele vai fazer você viver aquilo que Ele lhe prometeu. Se você tem uma promessa, se Deus lhe fez uma promessa, tenha certeza absoluta que se você estiver no caminho, sabe, esperando, no lugar esperando Deus fazer, Deus vai fazer. Não duvide disso. O tempo é de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós, seres humanos, queremos as coisas para onde? Do mais tardar, a semana que vem, o mês que vem. E com Deus, o tempo de Deus não é dessa forma. O tempo de Deus é diferente do nosso. Porque nós temos, meus irmãos, que passar pelo tempo de espera. Nós temos que passar pelo tempo de preparação. Deus está nos forjando, nos preparando para quando Ele colocar as promessas em nossas mãos, a gente não jogar ela, a gente não desvalorizar. É por isso que a gente passa por apertos, sabe? A gente sente que está sendo afunilado, sabe? Dói. Passar pelo tempo de espera dói, entende? Dói na alma. Mas é necessário passarmos pelo processo. É necessário nós, como vaso, passar pela mão do oleiro, que é Deus, para ser preparado, forjado, para viver as promessas de Deus em nossas vidas. Ele jamais vai entregar uma bênção que Ele prometeu para mim e para você, sem antes nos preparar. Primeiro, Ele nos prepara. E quando Ele vê que estamos preparados, Ele diz: agora é o meu tempo de colocar o meu filho, de colocar a minha filha em lugar de honra, em lugar de destaque. Agora é a vez dele, é a vez dela. E ninguém impede
do meu filho e da minha filha viver o que eu tenho para ela viver, para ele viver. É tão maravilhoso, irmãos, quando nós temos uma promessa de Deus em nossas vidas. Olhe, meus irmãos, dói. Passar pelo deserto dói. Passar pelo tempo de espera dói. Não é fácil. Como dói. O tempo de espera dói na alma. Mas tenha certeza absoluta que Deus está com você. Tem dias que a gente pensa que está sozinho, abandonado, que Deus nos esqueceu, nos abandonou, não vai realizar o que Ele prometera, porque já passou muito tempo. Mas é normal, gente, às vezes, ficar assim, para baixo, entende? Mas quem prometeu é fiel para cumprir. Só é esperar, ficar na posição. Porque quem fica na posição, esperando aquilo que o Todo-Poderoso prometeu, pode ter certeza que já Ele trará e colocará nas suas mãos. E você vai dizer, nossa, tão rápido? Tão rápido, né? Dormi e acordei, já estou vivendo a promessa que Deus tinha me prometido há tantos anos atrás. Irmãos, José passou 13 anos sendo preparado para ser colocado por Deus no lugar que Deus tinha para ele. Não é fácil, mas é gratificante. E nós temos que estar na posição, viu? Eu estou na posição. E você está? Não desista. Fique na posição, que Deus vai fazer você viver tudo aquilo que Ele lhe prometeu. Amém? Deus abençoe vocês.